Muito bem. Vamos então agora falar de um outro item que Joana nos traz à baila, intitula-se angústia. A angústia. Ela inicia dizendo que a insegurança pessoal, decorrente de vários fatores psicológicos, que gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e de medo. Ansiedade e medo. Sentindo-se incapaz de alcançar as metas a que se propõe, o indivíduo transita entre emoções em desconcerto, refugiando-se em fenômenos de angústia, como efeito da impossibilidade de controlar os acontecimentos da sua vida. Isto é muito comum. A pessoa estabelece uma meta muito distante. Isso é interessante que a gente raciocine. A nossa vida é uma vida repleta de metas. Ninguém leva a vida solta, abandonada. Não, a vida tem que ter um certo método para atingir objetivos. E para alcançar as suas metas, a pessoa precisa estabelecer metas que sejam próximas, não tão distantes, porque o que acontece? A pessoa acaba se desgastando, acaba se desconcertando, se tornando impaciente e abandona, gerando assim angústia, né? Com a impossibilidade de controlar os acontecimentos da sua própria vida. Enquanto transita nos primeiros níveis de consciência, segundo Joana, a carência de lucidez dos objetivos essenciais da vida vai levá-lo a incertezas. Isso é normal, porquanto as suas serão as buscas dos prazeres, das aspirações egoístas, das promoções da personalidade, sentindo-se fracassado quando não alcança esses patamares transitórios equivocados em relação à felicidade. O indivíduo estabelece para a sua vida prazeres. Infelizmente, esses prazeres são prazeres egoístas, voltados para o seu interesse de si próprio, interesse egoísta. Não seria voltado para interesse coletivo, o interesse social, o interesse sócio promocional. Não. Pense em si. É uma aspiração egoísta, não é? Aprisionando-se em errôneos conceitos sobre a planificação do eu, que confunde com as ambições do ego, pensa que ter é de relevante importância, deixando de ser iluminado, portanto, superior aos condicionamentos e pressões perturbadoras. Nós estávamos hoje conversando com uma pessoa muito querida a respeito desta temática. O que hoje geralmente as pessoas se preocupam e se aplicam é no ter e não no ser. Porque o ser enobrece. A pessoa que busca a sua autorrealização, o seu autoconhecimento, ele se planifica. Entende? Não é o que Joana está dizendo aqui, gerando a insatisfação, gerando a angústia na pessoa, porque quando ele estabelece uma meta que é muito longa e muito longe e muito alta, ele vai se angustiar, porque ele quer atingir aquela meta. Se não é ao seu alcance, gera padecimento. Por isso que
o autoconhecimento faculta ao indivíduo a possibilidade de gerar metas mais próximas, né? A angústia, como efeito de frustração, é semelhante à densa carga tóxica que se aspira lentamente, envenenando-se de tristeza injustificável, que termina às vezes como fuga espetacular pelo mecanismo da morte anelada, ou simplesmente ocorrida por efeito do desejo de desaparecer para acabar com o sofrimento. Ledo engano. E é o que acontece em muitos casos. O indivíduo acaba buscando a morte para acabar com o sofrimento. Isso é de uma pessoa que nós diríamos mediana, com todo o respeito, porque nós sabemos que a morte não termina com absolutamente nada, a não ser com o corpo físico, que é transitório. O corpo físico é transitório, mas o corpo físico é a morada do Espírito Eterno. Quando acaba o corpo físico, liberta o Espírito Eterno, que o Espírito Eterno vai para as localidades espirituais que lhe são destinadas, entende? Normalmente, continua Joana, nos casos de angústia cultivada, estão em jogo os mecanismos masoquistas que, facultando o prazer pela dor, intentam inverter a ordem dos fenômenos psicológicos, mantendo o estado perturbador que no paciente assume características de normalidade. Para o indivíduo acha que está na boa, entende? Na boa, está sofrendo, tudo bem, né? O recurso para a superação dos estados de angústia, quando não tem um fator psicótico, é a conquista da autoconfiança, delineamento de valores reais e esforço por adquiri-los ou recorrendo ao auxílio de um profissional competente. O recurso para a superação dos estados de angústia, quando não tem um fator psicótico, é a conquista da autoconfiança. Quando não tem um fator psicótico, quando tem um fator psicótico, a pessoa precisa procurar um técnico, precisa procurar um psicólogo, precisa um psicoterapeuta, um psiquiatra, não é? As ocorrências, segundo Joana, de insucesso devem ser avaliadas como treinamento para outras experiências, recurso desafio para o crescimento intelectual, aprendizagem de novos métodos e realizações humanas. Sempre nós estaremos galgando e passando por degraus e degraus de experiências. Sempre. Sai de uma, entra na outra. Sai da outra, entra na outra. E assim sucessivamente, né? Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações enobrecedoras, funcionam como terapia libertadora da angústia. Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações enobrecedoras, funcionam como terapia libertadora da angústia, que deve ser banida dos sentimentos e do pensamento. Vejam bem, Joana já outrora havia nos sugerido que nós exercitássemos os painéis mentais salutares. Nada mais são do que reflexões otimistas. Trazer à mente painéis mentais salutares. Isso nós encontramos hoje em dia nos recursos televisivos.
Como, por exemplo, este som que eu uso de fundo, que é de Áureo Corrá, que é um psicoterapeuta, ele usa nas suas músicas figuras excepcionais de relaxantes e tranquilizantes. Ele tem até mandalas, mandalas em cima de mandalas, em cima de mandalas, que são recursos terapêuticos, recursos de mentais terapêuticos. E é interessante que a gente procure refletir em torno em torno desta ótica. A mente, ela é a dominadora. Vamos deixar que a nossa mente nos domine e nos dirija por caminhos saudáveis e caminhos salutares. Voltaremos.